A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar juntos em uma das passagens mais difíceis e sombrias da palavra de Deus, lá no livro de Juízes. É uma história que nos mostra como a busca por justiça, quando perde o rumo, pode se transformar em um caminho de total destruição. Vamos ver como uma guerra civil quase apagou uma das 12 tribos de Israel, tudo em nome de fazer o que era certo. E essa pergunta, ela é o centro de toda essa reflexão. Como é que um povo, unido por uma indignação justa, por uma causa correta, chega tão perto de destruir a si mesmo? Vamos acompanhar, passo a passo, como a linha que separa a punição de um crime e a aniquilação de um povo inteiro se tornou tragicamente invisível. A nossa história, vejam bem, ela não começa num campo de batalha com exércitos marchando. Não. Ela começa com um ato de violência. Uma maldade tão chocante que fez com que as tribos de Israel se unissem num único e poderoso clamor por justiça. Um crime que simplesmente não podia ficar sem resposta. Para a gente entender o tamanho dessa guerra, a gente precisa entender o que a provocou. Tudo vem do capítulo anterior, Juízes 19. Um levita e sua concubina sofrem um ataque brutal na cidade de Gibeá, que ficava, olha só, no território da tribo de Benjamim. O crime é tão pavoroso, tão vil, que a notícia se espalha e todo o povo de Israel fica absolutamente chocado e furioso. E a reação foi imediata e numa escala que a gente mal consegue imaginar. 400 mil soldados. Homens armados de 11 tribos se reúnem. Isso aqui não era uma pequena operação para prender alguns criminosos, não. Era uma nação inteira se levantando, mobilizada com um propósito terrível: expurgar, limpar o mal que estava no meio deles, custe o que custar. Agora, com esse exército gigantesco reunido, as 11 tribos ainda tentaram um caminho de paz. Eles não queriam uma guerra contra seus próprios irmãos. Fizeram uma exigência que era, vamos combinar, bem razoável. Mas a resposta que eles receberam, essa resposta selou o destino de todos. E é exatamente aqui que a história racha no meio. De um lado, um pedido claro: entreguem os culpados para a gente fazer justiça e limpar essa mancha de Israel. Do outro lado, uma recusa cheia de desafio. A tribo de Benjamim, no ato de orgulho, de um corporativismo cego, escolhe proteger os seus criminosos, mesmo que para isso tivesse que lutar contra todo o resto da nação. Então, eles foram para o combate, com uma vantagem numérica esmagadora e com aquela certeza de que Deus e a justiça estavam do seu lado, os israelitas atacaram. O que aconteceu logo em seguida, porém, foi um choque de realidade que transformou toda aquela confiança em puro desespero. O primeiro dia de batalha foi um desastre completo. Mesmo sendo muito, mas muito mais numerosos, Israel perdeu 22 mil homens. Foi uma derrota humilhante que ninguém conseguia entender. A pergunta no ar era: como isso é possível? Se nós estamos lutando pela causa certa, por que estamos perdendo? Diz a palavra que eles buscaram a orientação de Deus e atacaram de novo, esperando que dessa vez fosse diferente. Mas a catástrofe se repetiu. Mais 18 mil soldados de Israel caíram. A moral da nação estava no chão. Pensem bem, em apenas 2 dias, 40 mil dos seus melhores homens foram mortos por um exército minúsculo em comparação. A certeza virou dúvida e a dúvida virou desespero. Depois de 2 derrotas tão humilhantes, ficou muito claro que só ter mais gente e achar que estava certo não ia adiantar. A força bruta tinha falhado, e feio. Por 3º dia, eles precisavam de algo a mais. Precisavam de astúcia, de uma estratégia. E o plano era uma armadilha muito bem pensada. Primeiro, o exército principal ia fingir uma retirada, para atrair os soldados de Benjamim para longe da proteção da cidade deles. Segundo, uma força de 10 mil homens, que estava escondida, ia aproveitar esse momento para invadir a cidade de Gibeá, agora vazia. E o sinal para fechar a armadilha seria impossível de ignorar: a própria cidade deles subindo em fumaça. E essa citação das Escrituras, ela captura o exato momento do pânico. Os benjamitas, no calor da batalha, achando que estavam ganhando de novo, olham para trás e veem sua casa, sua fortaleza, em chamas. Eles se deram conta de que tinham caído numa armadilha. Estavam presos. A batalha tinha virado de uma forma terrível e definitiva. A vitória de Israel foi total, mas a maneira como ela aconteceu foi pavorosa. A busca por justiça contra alguns homens maus se transformou numa campanha de extermínio contra uma tribo inteira, contra irmãos de sangue.
O resultado foi praticamente um genocídio. A vingança não se limitou aos soldados no campo de batalha. O exército vitorioso passou varrendo todo o território de Benjamim, destruindo as cidades e matando todo mundo, homens, mulheres, crianças. A justiça tinha se transformado numa fúria cega e descontrolada. No fim de tudo, de toda a tribo de Benjamim, com seu exército, suas cidades, suas famílias, sobraram apenas 600 homens. 600 que conseguiram escapar e fugir para o deserto. Uma tribo inteira de Israel foi reduzida a um punhado de fugitivos. A vitória chegou, mas a um custo pavoroso. E assim, a gente volta à nossa pergunta lá do começo. Na tentativa de arrancar o mal do seu meio, Israel quase destruiu uma parte de si mesmo. A nação sobreviveu, sim, mas ficou ferida, de luto, assombrada pela memória de como a busca pela justiça, quando não tem misericórdia, pode nos levar à beira da aniquilação. Uma lição dura, mas necessária para todos nós.